falando. Então, a apresentação passada eu falei um pouco para vocês que tudo em Ruby é orientado a objetos, falei um pouquinho dos operadores de adição, subtração, os operadores aritméticos, né? Então, deu um conceito genérico para demonstrar um pouquinho de if, case, bem pouquinho, mas não falei nada de tipo de objetos, falei pouco, classe. Então hoje eu vou falar um pouquinho de classes e objetos e peguei alguns exemplos legais aqui, então vou apresentar para vocês. Primeiro, o que eu achei legal, um exemplo de case when, por exemplo, hoje no Java não dá para fazer isso, isso aqui é legal. Por exemplo, se eu quiser, fiz o def, né, para declarar, estou declarando um método, procurando o ano que eu nasci, e aí estou fazendo vários cases. Então o when de 1950, 68, né, então cada um aqui. E aqui eu estou chamando, passando 1978. E aí ele consegue pegar o intervalo. Então, como eu passei 1978, ele vai entrar no primeiro case. Então, legal que dá para você passar e ele verifica nos intervalos, ele consegue fazer essa verificação de retornar o que precisa. Lembrando que você pode passar um case inteiro, string, qualquer coisa aqui que ele funciona. Não é igual Java que a gente está restrito para passar int, mas no Java 7 já vai funcionar string, né? Mas no Ruby é legal isso daí. E foi terça-noite, eu fui até numa apresentação de escala, aí o rapaz deu um exemplo de case em escala, e aí ele começou a demonstrar, e eu perguntei para ele se dava para fazer dessa maneira, e aí ele não conseguiu. Então, como eu falei para vocês, tudo em Ruby é objeto. O exemplo disso aqui puts similar ao println, na verdade, né? O println esquece do quadrado. Então é similar ao println. Então eu estou falando aqui, strings são objetos, ponto, case, aí ele vai transformar tudo em maiúsculo. Quando eu mandar imprimir, aqui mesma coisa, eu estou falando 10, né? Dita número 10 mesmo. Ele já sabe que é o inteiro, né? Ele não precisa falar que é o inteiro, ele já tem essa inteligência, como eu falei para você na apresentação passada. Então, para vocês verem que tudo é um objeto, só de eu fazer isso daqui ele já transformou essa frase que eu coloquei em objeto, porque aí ele pega esse objeto, ponto por case, mete um método lá dentro, né, que também é objeto, e aí ele já mostra para você. E aqui ele está mostrando, quando eu estou fazendo 10.class, ele está me mostrando a classe que tem esse objeto aí, que é essa classe aqui, fixNum. Então, algumas funcionalidades, por exemplo, se eu fizer object, aqui são métodos, né? Object ID, class, underline s, então, por exemplo, se eu fizer ali puts 10.objectID, ele vai me retornar o endereço na memória desse objeto. O $, ponto, mesma coisa, né? Ele vai me retornar, tá vendo? Fiz para inteiro, fiz para string, fiz o $.class, ele vai me retornar a classe que me retornou string, e ali eu fiz o $. Underline s, que ele vai me retornar o nome mesmo escrito ali, o $. ToString, né? ToString, isso. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de objeto. Então, o que eu fiz aqui? Pessoa, né, objeto, declarei uma pessoa como objeto normal, estou declarando um método, pessoa.gosta de qualquer coisa, passei um parâmetro, e aqui eu estou chamando, aí eu passei para esse cara aí, né? E puts, pessoa.gosta, lembra que eu falei de interpolação para vocês? Então, igual que a gente faz com Java, eles sempre recomendam fazer dessa maneira, que é mais rápido. Então, se eu chamar aquele método, pessoa, né, ponto gosta dele e tal, ele vai me imprimir pessoa.gosta de pescar. Agora, se eu fizer uma outra instância do objeto, faz de conta que eu pego faço uma outra instância do objeto, ponto .new, esse método aqui eu não vou conseguir utilizar, porque esse método aqui só está funcionando essa instância desse objeto pessoa. Se eu fizer outra instância desse objeto pessoa, vai morrer esse método. Aí vai entrar o conceito de classe, né? Mas dá para você fazer isso daqui. É bem poderosa a ferramenta. Outro exemplo, né? Eu vou mostrar um exemplo para frente desse que eu acabei de falar. Aqui eu estou fazendo um método também pessoa, né? Mesmo que eu estou declarando um objeto, e estou criando um método, fiz dois métodozinhos, tranquilo,
E no método de baixo estou passando dois parâmetros. Até aí, nada demais, né? Então estou chamando pessoa.troca e eu estou passando os dois parâmetros, camiseta e quarto, né? Então ele vai imprimir lá pessoa.troca de camiseta no quarto. Tranquilo, beleza. Aí, olha que legal. Dá para você fazer, nesse segundo método aqui, tem um método que eu tenho dois parâmetros, roupa e lugar. E aí eu estou colocando assim, lugar igual a banheiro. Então o que quer dizer isso daí? Se eu não passar o segundo parâmetro, ele vai colocar esse parâmetro banheiro. Então quer dizer, como eu estou fazendo aqui? Estou fazendo pessoa.troca. Então ele vai imprimir pessoa trocando de camiseta no banheiro. Porque eu não passei nenhum parâmetro, então ele vai colocar aqui. Agora se eu colocar, sei lá, o parâmetro, ele vai ignorar aquele parâmetro e vai colocar o que eu estou colocando ali. Então, é como se fosse um default? Como se fosse um default, justamente. Aí ele imprime, né, trocando de camiseta na sala. Aqui, mesma coisa, aqui eu fiz um objeto pessoa e criei um métodozinho e chamei, né, pessoa.gosta de correr. Beleza, mostrei. Agora, o que eu queria mostrar aqui? Estou criando um objeto pessoa, igual aquele exemplo que eu falei para vocês, e criei esse métodozinho pessoa.gosta de, né? Criei esse método. Beleza, aí mandei imprimir. Pessoa.gosta de correr. Estou fazendo uma instância do objeto pessoa e vou chamar o método pessoa.gosta, né? E passei o parâmetro andar. E aí ele vai me dar vai me printar o primeiro, né, que eu mandei printar, se vocês perceberem aqui, está me printando o primeiro, só que o segundo, ele está me dando um erro, porque não existe aquele método no segundo objeto que eu fiz uma nova instância. Então, é bem poderoso isso daí, como eu falei para vocês. Às vezes, sei lá, você não precisa, no Java a gente só consegue fazer método dentro de classe, né? Aqui você pode fazer método para um objeto específico. Isso que eu achei bem bacana. Agora, vamos falar um pouquinho de classe. Então, estou declarando aqui classe pessoa e agora estou colocando um método dentro da classe pessoa. Então, def, sem andar, beleza? E criei outro métodozinho aí, troca de roupa, mesmo exemplo do outro. Só para vocês notarem a diferença. É a mesma coisa do outro, só que agora estou colocando tudo dentro da minha classe. E aí, quando eu fazer uma instância ali dessa classe, né, pessoa, estou instanciando, pessoa.new, quando eu chamar, se eu fizer um puts pessoa.class, ele vai me mostrar qual que é a classe que esse objeto se referencia. No caso, é a classe pessoa. E aí eu poderia utilizar pessoa.troca seria similar ao outro que eu fiz no objeto. Só que agora está nessa classe aqui, certo? Então, se eu fizer uma outra instância, várias instâncias desse objeto, vou conseguir utilizar esse método aí normalmente. Aqui, eu fiz também, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, criei uma classe igualzinho a outra, sem problema nenhum, criei uma instância do objeto pessoa, beleza, mandei imprimir, pessoa.anda, certo? Vai me imprimir sem andar ali normalmente. E aqui, eu estou pegando essa classe, na verdade eu não estou criando uma nova classe pessoa, é similar ao que eu tivesse, eu estou reabrindo essa classe, colocando esse método, acrescentando esse método nessa classe pessoa e mandando imprimir. Se fosse, ele não vai dar erro falando assim, essa classe já existe, ele não vai fazer isso, ele tem a inteligência de pegar, falar, eu já tenho essa classe, tá, aí ele está falando assim, eu sei que você está fazendo essa nova classe, tá, já tem essa classe, então não vou precisar criar. Ah, você está mandando adicionar um novo método aí, beleza. Então, na verdade, agora essa classe vai ficar com 3 métodos. Tem 1, 2 e esse terceiro que eu estou criando aí. Então, ele tem essa inteligência bem poderosa mesmo. Se fosse no Java, ele daria pau. Se for o mesmo nome ali, tipo o def troca embaixo, ele ia substituir? Não. Bom, não sei agora. Boa pergunta, não sei. Você sabe, Júnior? Não sei. Nunca fiz esse teste. Posso fazer o teste e na próxima apresentação eu te respondo. Porque talvez ele pode fazer a sobrescrita, né? Mas eu acho que ele vai dar erro. Eu acho que ele vai dar erro.
E eu acho que ele vai falar que já existe esse método aí no outro. Mas eu posso, para responder com mais segurança, na próxima apresentação eu te mostro. Então aí eu estou mandando imprimir, né? Manda imprimir puts, pessoa.pesco, né? E aí puts, pessoa.troca. Então ele vai imprimir os dois, troca de permuta, normal. Aqui outra coisa, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que include em Ruby é objeto. Então aqui eu estou fazendo 4 mais 1 igual a 5. Normal, tranquilo, até aí, beleza. Agora aqui que eu vou fazer, isso daqui é poderoso, mas é muito perigoso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sobrescrevendo, eu estou implementando teoricamente esse método mais, né, que é um método adicionar. Ele deixa eu fazer isso daí. Então, quer dizer, faz de conta que eu estou com um sistema e tem vários métodos lá, 2 mais não sei o que. Se eu fizer isso daqui, tudo que está no sistema utilizando esse maisinho, ele não vai somar, ele vai começar a subtrair. Já pensou? Então, é poderoso, dá para você fazer isso daí, só que você tem que tomar cuidado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando o seguinte para ele. No método mais, quando você chamar, você não vai somar mais, eu estou falando que para ele subtrair. Então, quer dizer, se eu fizer 4 mais 1, ele vai me retornar 3. Então ele sobrescreve o método da pergunta. Verdade. Sobrescreve. Boa. Sobrescreve. Responde a pergunta. Então, mas só que isso daqui é perigoso, já pensou? Então tem que tomar cuidado. Assisti a apresentação do rapaz lá, ele falou que já, para você descobrir um bug desse assim, às vezes, meu amigo, você vai penar. E o operador é um método, né? O operador, porque tudo é objeto, né? Então, o operador é um método, justamente. Bom, aqui, estou criando uma classe pessoa, estou falando assim o seguinte, fala um pouquinho de atributo, por exemplo. Estou declarando um def, muda de nome, e estou passando um parâmetro. Então, o que eu estou falando aqui, esse arroba nome é similar a, por exemplo, uma variável. Então, eu estou falando aqui que o arroba nome vai receber o meu parâmetro. E no método de baixo, eu estou falando, tipo, similar ao get, mas não é, tá? Na próxima apresentação eu mostro para vocês como que funciona o esquema dos getters e dos setters, é automático para ele. Então aí eu estou falando, eu me chamo arroba o parâmetro que eu coloquei ali. Então se eu fazer uma instância de pessoa e falar pessoa.muda de nome, e embaixo falar, mandar imprimir pessoa.meu nome, ele vai pegar e já vai saber, por exemplo, chamei aqui o método, então esse atributo aqui é o nome e aqui eu estou mandando imprimir o nome. Beleza. Aqui ele tem uma opção também, achei legal, esse é um método de initialize. Por exemplo, você pode colocar esse método dentro da sua classe pessoa e toda vez que fizer uma instância dessa pessoa, a primeira coisa que ele vai executar é esse método aí. Então se eu pegar a pessoa, falar new pessoa, ele vai imprimir ali, que eu criei um método initialize, né? Initialize ali, na verdade, e ele vai imprimir, criando uma pessoa. E esse método também pode receber parâmetros. No caso aqui, até fiz um exemplo, né, recebendo um parâmetro, criando uma pessoa chamada, né, e eu passei o parâmetro Douglas, e ele vai me imprimir aqui, criando uma pessoa chamada Douglas. Então, lembrando que esse método aí, você não consegue acessar ele, tipo fazendo pessoa ponto initialize, você não consegue fazer isso daí. Você só consegue fazer automático, né? Você faz uma instância e ele vai executar automaticamente, mas você não consegue acessar ele diretamente. E é isso aí por hoje, pessoal.